Um bom dia para quem eu não falei ainda, que eu não encontrei. Mas eu quero começar aqui repartindo com vocês, fazendo uma pergunta. Não sei se vocês prestaram atenção. Obrigado, Vitor. Me pediu uma aguinha mesmo. Minha boca está seca. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nós começamos aqui com esse momento maravilhoso em que a gente cantou o Senhor. E a gente cantou sobre a autoridade do Senhor, sobre o governo dele. Muito bom quando a gente, como igreja, tem essa consciência de que ele governa sobre tudo, que ele governa sobre todos, que ele governa sobre todas as nações, né? E nós estamos aqui para celebrar isso. Agora a questão é assim, como que esse governo se materializa, ele se manifesta na sua vida? Como todo esse poder e essa autoridade que Deus tem, esse direito que Ele tem sobre nós, se manifesta na sua vida? Como que a autoridade dele é exercida sobre você? Isso é uma pergunta interessante para a gente refletir, né? Porque uma coisa é a gente saber que Ele controla a nossa respiração, uma coisa é a gente saber que Ele controla a nossa vida, a gente precisa dele para respirar. Outra coisa é você conscientemente ter uma consciência clara de que ele governa sobre você. E governar é ser dono. Governar fala de ter autoridade, exercer autoridade, né? E o que eu quero falar aqui hoje tem a ver com essa autoridade que Deus exerce sobre nós. Como Deus exerce autoridade sobre as nossas vidas. No último encontro que nós tivemos aqui, como esse, na outra quinzena, o Sandro repartiu aqui, falou sobre a prática pastoral, falou sobre o chamado de Deus para que a gente influencie uns aos outros, para que a gente pastoreie, apacente uns aos outros. O Sandro explicou um pouquinho sobre essa estratégia de Deus, né, sobre essa estratégia que é o discipulado, por exemplo, e nós enviamos vários irmãos aqui de uma forma delegada. Não sei se todos estavam aqui no último encontro? E esse tema da autoridade, e principalmente quando parte para a gente observar como que a autoridade de Deus é repartida no meio da igreja, é um tema que desperta muita polêmica, né? Hoje em dia, a gente tem ouvido muitos casos, muita gente assim, relatando, por exemplo, abusos, né, de autoridade, pessoas que foram maltratadas por autoridades, né, que foram abusadas. Isso é um tema muito complexo, muito difícil. É um tema que é difícil para a nossa humanidade lidar, porque a nossa humanidade ela não quer autoridade, ela rejeita a autoridade. Então nós precisamos, na verdade, ter uma revelação, uma compreensão do que é a autoridade de Deus exercida sobre nós e através da vida de outras pessoas também. Como que Deus ele distribui sua autoridade no meio do povo, né? Como que se exerce a autoridade, por exemplo, na família. Isso é um tema muito difícil, gente, muito delicado. Nós tivemos aqui, na semana passada também, com os pais. E Deus colocou uma palavra no meu coração assim, pais intimidados. Como os pais, por exemplo, hoje em dia, né, com todo esse conhecimento, principalmente o crescimento da ciência no campo da psicologia, tem feito muita gente questionar o uso da autoridade, como o uso da autoridade deve acontecer na família, por exemplo. Como que o pai deve exercer autoridade sobre os filhos, a mãe, né? E aqui, enquanto a gente conversava, depois, no final, vários irmãos me procuraram falando, Jim, pô, esse tema aí é muito interessante, esse tema a gente tinha que gastar ele melhor, de compreender ele melhor. E eu realmente vi que os pais têm andado um pouco intimidados para exercer a sua autoridade. Não sei se fez barulho aí. Mas a primeira coisa que nós conversamos no domingo passado é como que o conceito de autoridade ele é distorcido na cabeça das pessoas. Principalmente você recebeu um trauma, né? Muitos de nós, por exemplo, tivemos uma relação difícil com os nossos pais, né? Muitos pais que ou foram permissivos demais, ou foram muito
totalitários não, qual é a palavra que eu usei? Autoritários, não é verdade? Mas esses extremos não devem roubar de nós o discernimento da necessidade da gente se relacionar bem com a autoridade, com esse tema. O que eu vi no meu coração aqui é falar sobre o exercício da autoridade saudável. Porque uma coisa é um fato, gente, o ensino sobre esse tema começa na criação. Quando Deus realmente ele pega a sua autoridade e dá parte da sua autoridade ao homem para exercer sobre a criação, sobre a natureza, sobre a família. Não é verdade? Deus, ele repartiu esse tema da autoridade com o homem. E eu vim para cá pensando muito sobre aquela palavra que eu reparti lá no retiro também, que Deus está formando em nós cidadãos do reino. Não é verdade? E para você se tornar um cidadão do reino, você precisa aprender a lidar, você precisa ser educado sobre como lidar com a autoridade. Que a graça de Deus, ela faz isso, ela nos educa. Amém? Lá nós vemos isso em Tito, quando Paulo escreve para Tito. Você pode colocar lá, por favor? Tito, quem lembra? 2,14? Tito 2,14. Gente, eu estou indo aqui lembrando de algumas coisas. Eu não anotei quase nada. Tito 2,14. O que diz lá em Tito 2,14? Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu gosto de ter um roteiro, uma coisa assim, mais que eu me sinta mais confortável, mas eu vi que as músicas aqui me inspiraram a falar sobre esse tema. Tito 2,14. Um pouquinho antes, quando fala, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É o 11? O 11, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fazendo o quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o que a graça de Deus faz? Ela nos... Repete aí, por favor, que eu tenho essa necessidade, gente, de saber se eu estou sendo compreendido. Vamos lá. O que a graça de Deus faz? Ela nos educa. O que Deus tem falado comigo é que essa educação na justiça é a santificação. Deus está nos santificando. E quanto mais santos, quanto mais santificados, mais educados na justiça. Mais disciplinados nós somos. Para, inclusive, a gente compreender como Deus vê as coisas. E esse tema da autoridade é um tema na nossa vida que eu e você precisamos de revelação e precisamos de educação. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu ousei a começar a escrever um livro sobre educação. E nessa parte, quando eu estou escrevendo sobre a autoridade, eu lembrei muito, por exemplo, de quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fui, pela primeira vez, participar de uma formatura militar na Academia Militar das Ovelhas Negras. Foi quando eu fiquei apaixonado, alucinado pelo Exército. Eu tinha 15 anos, né? E eu fui ver a formatura de um primo meu, que se formou naquele ano, acho que 2000, anos 2000. E não sei quem já foi lá, alguém já esteve lá, na AMAN? Não? Ninguém teve oportunidade? Já esteve, né? Carol já esteve. Mas, assim, primeiro que é um lugar muito imponente, assim, né? E quando os cadetes eles entram para fazer a formatura militar, eles entram por um portal, e nesse portal está escrito assim: ides cadete, ides comandar, aprender a obedecer. Esse é o lema que está lá, nesse portal. Eles entram, tem a formatura, quando eles saem, você recebe o impacto daquela mensagem. E eu achei, naquela ocasião, né, eu fiquei muito alucinado com aquilo, mas me impressionou muito o fato ali do Exército ali estar ensinando pessoas a liderança, a exercer autoridade, a exercer liderança. Mas esse princípio ficou, essa frase ficou no meu coração, eu lembro dela até hoje. E eu entendi o seguinte, Josimar, que aquilo ali não é só um lema positivista. Tem muita gente que critica isso, inclusive, né? Acha que esses lemas militares é só aquele lema positivista, filosófico, positivista, ordem e progresso. Mas a questão é
que aquela frase ela revela algo da natureza mesmo que Deus criou, né? O como você vai exercer a autoridade se você não aprende primeiro a obedecer. Se você não aprende primeiro a obedecer. Né? Até o próprio Cristo Jesus que encarnou, aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. E você vai ver que esse tema é um tema que precisa de um resgate na nossa vida. Nós precisamos parar de associar a autoridade simplesmente à manipulação, simplesmente às distorções que existem e que são reais. Quem exerce a autoridade no meio da igreja, quem tem sido educado na graça, precisa aprender a como receber a autoridade e servir com a autoridade. Porque a autoridade é uma entidade que Deus pegou e repartiu aos homens. Não é verdade? No relato da criação você vê isso. Ao longo da lei você vê isso. Tem gente que associa esse tema da autoridade à lei, como se fosse simplesmente a era da lei. Tipo, não, hoje não existe mais isso, ninguém tem autoridade sobre ninguém. Gente, isso é ignorância, não é bem assim. A questão é que lá na lei realmente a coisa era meio mais justa, né? E o que Deus fez com Moisés? Eu estava lendo sobre isso esses dias. O que Deus fez com Moisés para que ele exercesse autoridade? O que Deus fez? Quem lembra? Quem lê a Bíblia aí? O que Deus fez, gente? Hã? Alguém sabe dizer o que Deus fez com Moisés? Para ele exercer autoridade de uma forma sadia? Vocês acreditam que a autoridade de Moisés era sadia? Vocês creem nisso? Talvez alguém tenha dúvidas, mas vai ver o testemunho que Deus dá sobre Moisés. A Bíblia diz assim, Moisés era o homem mais manso da terra. Porque se você quer exercer autoridade sem ser manso, nós temos um problema. Aí você vai ser igual o diabo, igual Lúcifer, que exaltou seu coração sobre os outros. O que Deus fez com Moisés, gente? Vamos pensar. O que Deus fez com Moisés? Primeiro, Deus colocou uma inquietação no coração de Moisés. Assim, cara, eu não pertenço a esse sistema do Egito aqui. Ele poderia herdar o trono. Talvez ele fosse da linha de sucessão. Poderia ser, né, rapaz? Poderia ser. A Bíblia não diz isso claramente. Mas ele tinha poder. Ele tinha autoridade. Mas uma inquietação começou a ser gerada dentro dele, a ponto dele renunciar os prazeres transitórios do pecado, que a Bíblia diz em Hebreus. Ele começou a renunciar a prestígio, começou a renunciar a poder, começou a renunciar a visibilidade, glória. Não foi assim que ele fez? E Deus levou ele para onde? Para o deserto. E no deserto começa uma quebradeira. Antes do deserto. É verdade. Antes do deserto ele exerceu aquela autoridade, foi lá e matou o egípcio. Não se aguentou. Não se aguentou e a ira dele fez com que ele matasse um homem porque um companheiro dele, um compatriota dele, estava sofrendo na mão de um carrasco. E ele exerce a autoridade na força, que o Santo está lembrando aqui. Mas o que Deus faz com Moisés, então, gente? Deus leva Moisés logo em seguida para o deserto, onde, sem expectativa nenhuma, quebra esse homem, quebranta totalmente esse homem, para que ele exercesse a autoridade nos 40 anos que viriam depois. É 40 anos de quebrantamento, mais 40 anos de mais quebrantamento ainda. Foram 40 anos em que ele construiu primeiro a família ali, constituiu a família, depois volta ao Egito e começa toda aquela história que você já conhece. E Deus quebranta esse homem para exercer autoridade. E você vê isso. Deus fazendo isso com as pessoas sérias. Você vê Deus fazendo isso com quem quer servi-lo de verdade. Então o processo de Moisés é antes de ir lá aos 40 anos. Mas aí um fato inusitado acontece no meio do caminho. Eu estou usando o Antigo Testamento como base, mas eu quero falar do Novo Testamento também, eu quero falar da graça, tá? Mas eu estou usando o Antigo Testamento para lembrar. Acontece um problema no meio do caminho. Na verdade, um problema não, vários problemas. Alguém lembra algum episódio
lá em Números, se não me engano, ou Êxodo, de uma sedição, de uma briga, quando questiona a autoridade de Moisés? Alguém lembra disso, não? Hã? Teve Coré, Datã e Abirão, mas também teve Miriam e Arão. Miriam e Arão. Vamos dar uma lidinha nessa Miriam e Arão aí, rapidinho, essa história, porque tem um princípio interessante aqui. Em Números capítulo 12, Miriam e Arão usam o mesmo argumento que as pessoas, que alguns irmãos hoje usam para defender de que não existe mais autoridade assim sendo exercida no meio da igreja. Alguns irmãos têm essa visão. Então vamos lá, em Números capítulo 12 começa assim, vamos ler juntos. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. É uma questão aí de uma xenofobia, aí de uma... Eles não queriam que Moisés se casasse com uma pessoa que não fosse do povo. E aí aconteceu esse problema aí, vai lá. Eles descreditaram a autoridade de Moisés por conta disso. Pode seguir, por favor. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Ouviu o quê? Ouviu essa reclamação, essa murmuração, ouviu esse questionamento. E aí o que Deus fez com esse questionamento lá na lei? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, para você liderar, você tem que ser manso, senão você vira um autoritário. De verdade. Te vira um autoritário. Então, Moisés era manso para aguentar esse tipo de coisa. Moisés, na verdade, queria fugir daquilo, ele não queria aquilo. Quem conhece a história bem sabe que ele não queria. E Deus faz muito isso, né? Pega, às vezes, aquele cara que mais foge. Mas vai lá. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. Uma ordem. E saíram eles três. E aí? Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aí ele fala, agrega uma informação sobre Moisés, qual que é? Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, isso aqui é um texto carregado de princípio. Se você só vê a história nua e crua, você achar assim, o que o Jim está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que tem um monte de Moisés agora aí no meio da igreja, que Deus fala face a face, só fala com eles, então... Não é isso que eu estou dizendo. A questão é o princípio que está por trás daquilo que Deus falou. Deus endossou Moisés e falou assim, ó, eu chamei esse cara, quebrantei esse cara é manso, esse cara é meu amigo, né? Eu falo com ele face a face. E vocês sabem que várias coisas aconteceram naquela ocasião para provar que realmente Deus estava endossando o ministério de Moisés. Várias coisas aconteceram. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é esse questionamento do coração de Miriam e Arão. Deus não fala a todos nós? Esse foi o questionamento. Você vê que por trás do coração, por trás da boca, daquilo que se falou com a boca, que Miriam e Arão falaram, tinha algo no coração. Eles não aceitaram aquela forma que Deus colocou a autoridade sobre Moisés. E esse mesmo questionamento continua até hoje. Por quê? O propósito de Deus nunca mudou. Não sei se vocês lembram, em Êxodo, diz que Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação de quê? De
sacerdotes. Deus queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes. Depois isso se cumpre na igreja. Quando o Espírito é derramado, quando Jesus vem, a graça vem, a era da graça vem, o Espírito é derramado e isso se cumpre. Deus coloca em nós o seu Espírito, a porção do seu Espírito, amém? Amém. E Deus fala com todos nós, amém ou não? Amém. Deus fala com todos, Deus comunica a sua vontade de uma forma clara. Hoje nós temos a sua palavra, nós temos o Espírito Santo, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes, amém? Mas isso, com esse poder, também vem uma grande o quê? Responsabilidade, se lembraram do Homem-Aranha, né? Com esse grande poder, vem também uma grande responsabilidade. Você tem exercido essa responsabilidade de sacerdote? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque o discipulado, o ensino pastoral, o que a gente desenvolve no meio da igreja, a autoridade que a gente acredita que deve acontecer no meio da igreja, é para conduzir, fortalecer cada irmão, cada santo de Deus a exercer o seu sacerdócio. Amém? Você pode estar negligenciando isso. Você pode estar negligenciando aquilo que Deus deu a você, que só você pode fazer, que é ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Mas aí entra o ministério, a autoridade cristã, a autoridade na era da graça. Como que entra a autoridade? Vamos ler um texto da graça que fala sobre autoridade? Vocês sabem onde eu vou ler, não sabem? Quem sabe? Quem dá um palpite aí? Vamos ver se vocês estão ligados. Que texto eu vou ler da era da graça que mais fala sobre a autoridade de uma forma clara? Mateus 28, 18 é um dos mais claros mesmo. Mas tem outro também. Romanos 13. Mateus 28, Jesus fala, toda autoridade me foi dada, né? E a gente precisa compreender isso, desse tema. Que toda autoridade vem do Senhor. Ele distribuiu sua autoridade para que a gente a use de uma forma sadia e que, inclusive, vamos prestar conta dela. Eu vou entrar nesse tema ainda, porque quem exerce qualquer autoridade, até um pai sobre um filho, vai prestar conta se você foi autoritário, se você foi permissivo. Nós vamos ver isso aqui. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Paulo está ensinando sobre o princípio da autoridade. Ele não está falando só sobre a autoridade civil, governo civil. O que diz lá? Vamos ler, pode ser na NVT? É difícil aí de mudar ou não? Vamos ler na NVT? Na NVT está assim, que é a minha NVT. Todos, repete comigo aí, todos. É só o teu filho que tem que sujeitar a autoridade? É só o vizinho que tem que sujeitar a autoridade? Não, é todos. Todos devem sujeitar-se às autoridades, no plural, pois toda autoridade vem de Deus. Isso aqui ele está estabelecendo um princípio. Toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade, funções de autoridade, foram ali colocados por ele. Imagina, eu não votei no fulano, imagina. Aí, gente, isso é uma outra história. O sistema democrático que a gente elegeu e tudo isso que a gente escolheu mudou, mas Deus não deixa de governar também, até sobre o sistema democrático. Amém? Amém. Deus não perde seu controle. Se o governo é de direita, de esquerda, não importa. Deus não perde o seu controle. Amém? Nós cremos nisso? Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Aqui entra uma palavra que nós não gostamos. Não gostamos. Punição. Punição. A gente já lembra logo daquele livro, Vigiar e Punir. Eu fui ler esse livro e ele começa
de uma forma bizarra, apresentando uma execução no século XIX. Bizarra. E ele fala sobre como a punição está ligada à demonstração de poder. Esse livro. Mas a gente tem muito medo dessa coisa da punição, esse tema, punição. Será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo. Então, o que ele está falando assim? Se você faz a vontade de Deus, que é o que é certo, amém? O que é certo é fazer a vontade de Deus. Ok? Não é fazer o que me dá na telha, é fazer o que Deus quer. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais autonomia, mais liberdade você tem. Consegue entender? Mais autonomia. Não precisa viver com medo. Embora a gente sabe que o cerco vai se fechar em algum momento também. Isso a gente tem que ficar ligado, que nos últimos dias, por querer obedecer à autoridade do Senhor, nós de alguma forma seremos pressionados. Seremos pressionados e até mesmo perseguidos. Não é verdade? Mas em condições normais, de temperatura, de pressão, a gente não deve temer a autoridade. Ok? Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo. E elas o honrarão. Então, a autoridade também tem esse poder, deve usar sadiamente o seu poder para endossar a coisa boa. A autoridade não pune só. A autoridade também fortalece, honra, fala, é isso aí, cara. A autoridade, quando um pai só aponta os erros, eu vou dizer, eu tenho uma tendência a ser muito crítico. Eu quero o melhor dos meus filhos, eu quero que eles se desenvolvam. Então eu tenho a tendência de achar que a minha crítica vai ser mais importante. É minha tendência. Então, de vez em quando eu tenho que me policiar. Até a Isa fala assim, amor, elogiar um pouco. Mas por quê? Porque a autoridade tem esse poder, porque você, quando exerce autoridade sobre teu filho, você tem esse poder de abençoar ele, ou de falar, vai lá, filho, você consegue. Não é isso, Balão? Você é capaz. Muito bem, isso aí que você fez está muito bom. Muito bem pelo teu esforço, né? Eu aprendi que é melhor você elogiar pelo esforço do que você elogiar pelo talento. O talento é legal, é bom, Deus que deu. Mas o esforço é uma iniciativa do homem, certo? Então a autoridade também tem esse poder de fortalecer, de endossar, né? De animar. As autoridades são servos de Deus para o quê? O seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Então não é só para você evitar a punição, é para você manter a tua consciência limpa com Deus, é para você fazer a vontade de Deus. Isso que importa. A Maginha aqui na minha versão diz que é magistrados. Esse texto aqui está falando sujeitar aos magistrados. Se você for compreender essa palavra, óbvio que tinha um contexto, se você compreender essa palavra magistrado, o original dela é líder. É líder, é governo. É governar. Então, esse texto está apontando para o princípio. O princípio. Então, dito isso aqui, o que eu quero transmitir aqui com a gente? Eu falei sobre paternidade e eu queria falar sobre esse uso da autoridade no meio da igreja. De como que é hoje na graça. Porque Jesus não ordenou que nós fizéssemos discípulos? Não ordenou? Quando você entende que você prega para alguém, quando você ganha alguém, que você edifica alguém, você está exercendo uma autoridade também, que Deus te deu. E aí você passa a ser um servo daquela pessoa. Quando Jesus ensina sobre liderança, sobre autoridade no Novo Testamento, o que vocês lembram? Vamos lá, gente.
Como? Ninguém lembra? Ele fala assim, ó, porém não é assim entre vós. Ele está dizendo que nesse mundo as autoridades exercem poder sobre os outros, oprimem os outros. Mas no reino de Deus não é assim. Porém não é assim entre vós. Aquele que quer liderar, aquele que entende a necessidade de exercer a autoridade de uma forma sadia, que está sendo educado, deve se tornar o quê? Servo. Deve se tornar servo, escravo. Quer ver uma pessoa que mais perde autonomia no sentido de liberdade, de ir fazer as coisas? É o servo. Às vezes o servo, quem te pastoreia, se ele faz um bom trabalho, às vezes ele vai pensar assim, cara, será que eu devo sair de férias? Será que eu vou sair, esses irmãos, eu não sou o Cristo, né? Eu não sou o Messias, mas será que faria bem se eu sair agora? Será que não é importante eu estar aqui, fortalecer, estar junto dele, chorar com ele, visitá-lo? Se a pessoa que te serve, que te discipula, que te pastoreia, ela está fazendo um bom trabalho, ela vai se limitar. Porque ela entende que aquilo é um serviço. É um serviço. Dinho, mas isso tem muito risco, tem muitos riscos das pessoas se ensoberbecerem. É verdade. Tem muito risco das pessoas se ensoberbecerem e quererem se tornarem dominadoras umas das outras. Isso é um problema grave de caráter, isso é um problema do coração do homem. Mas tem alguns princípios que nos guardam disso, como, por exemplo, o princípio da pluralidade. O princípio da pluralidade pode nos ajudar muito quando o tema é exercer autoridade sadia. Quando o tema é exercer. Então, começa eu aprendendo a receber autoridade, sabendo que eu não sou escravo de ninguém, eu não sou escravo de homem, eu sou escravo do Senhor e quero fazer a sua vontade. E alguém se dispôs a me ajudar a discernir a vontade do meu Senhor. Então, esses irmãos que nós oramos aqui no último encontro, são irmãos que têm uma incumbência, uma responsabilidade assim, de te ajudar a discernir a vontade de Deus e se fortalecer nisso. E fazer a vontade de Deus. Se ele te dá um conselho, um toque errado, isso é um pepino, ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas isso também não exime você de exercer o teu sacerdócio, às vezes questionar com todo respeito, com toda mansidão, não é verdade? Compreendendo que, na verdade, quem governa sobre nós é o Senhor. Mas Deus quer usar pessoas. Entenda o seguinte, Deus quer usar as pessoas para exercer seu governo. Ele deu seu governo à igreja, que é a coluna baluarte da verdade. Então, quer ver uma prova muito interessante para saber se você amadureceu na tua relação com Deus? É você exercer a autoridade. Por isso que é importante, por isso que nós estimulamos no nosso meio, todos em alguma esfera, em algum momento, discipularem, cuidarem de alguém, terem um zelo por alguém. Isso é uma estratégia só. Isso é uma estratégia pastoral. Que Paulo falou assim para os presbíteros de Éfeso, Atos 20. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vocês lembram disso? Atos 20, se depois quiser projetar, projeta. Paulo disse isso. Isso foi outro princípio que Paulo ensinou para os presbíteros. De que o Espírito Santo constitui as pessoas com zelo. Levanta pessoas com zelo pelos demais, para fortalecer os irmãos. A primeira coisa que ele falou para Pedro, quando restaurou Pedro, foi: fortalece teus irmãos. E Deus coloca pessoas assim, que numa pluralidade vão também zelar pelas vidas dos demais. Talvez você tenha chegado entre nós... Oi? 2028. Eu falei 2020, né? 2028. Talvez você tenha chegado entre nós assim, porque alguém começou a te servir, porque alguém começou a ministrar contigo, alguém começou a te visitar e orar por você,
Isso é um serviço maravilhoso, que esse cara poderia estar vendo televisão na casa dele. Mas Deus deu essa incumbência, essa responsabilidade para que ele cresça, para que as pessoas cresçam. Vai lá, atende por outro, serve, apacenta. Ah, mas Ginho, eu não estou pronto. Pronto, ninguém está, essa é a verdade. Mas, se você está bem vinculado, em algum momento alguém vai te animar, vai falar, cara, vamos lá, cara, vamos despertar, vamos crescer, vamos cuidar dos interesses de outras pessoas. Não é assim? Se você quer servir a Cristo, você não cuida do teu interesse. Exatamente. O Ney levantou aqui uma bola interessante. Muita gente não se sente preparado para ser pai, mas aí vem o filho, né? Tem gente que consegue se preparar mais, tem pessoas que não conseguem se preparar, aí você tem que amadurecer. Então, quando nós falamos de autoridade no meio da igreja, nós devemos compreender que Jesus, ele não mudou o fato de que os homens exercem autoridade uns sobre os outros. De uma forma sadia, porém. Porque se você lidera, você serve. Se você serve, você sai na frente, você se expõe. Você dá a tua vida como risco. O pastor, o verdadeiro pastor, ele fala que ele é o verdadeiro pastor, né? O que o verdadeiro pastor faz? Então aí fica a minha pergunta assim para você. Minha pergunta, você quer continuar acomodado na tua vida, na tua relação com Deus, no teu sacerdócio, ou você quer avançar? Hã? Quer avançar. Então se você quer avançar, você precisa se exercitar em compreender melhor a vontade de Deus e obedecer. Amém? E aí você também vai começar a se exercitar a servir outros. Naturalmente, servir outros. A liderança no meio da igreja, quando alguém exerce autoridade sobre você ou você exerce, nada mais é do que assim, ó. Jesus falou que sobre o jugo, ele usou aquela expressão do jugo, certo? Tomai sobre vós o meu jugo. Está todo mundo debaixo do jugo de Jesus. Só que alguém que discipula entre nós, pelo menos assim que nós cremos, alguém que lidera pastoralmente, ele deve ser aquele cara que está carregando esse jugo junto com Jesus há mais tempo. Então Jesus é quem suporta o maior peso, o maior fardo, não é verdade? E a gente vai ali ajudando. Sabe aquele miguezinho, assim, que quando você vai com uma criança? Que é um migué, na verdade, né? Às vezes eu chamo o Heitor para me ajudar, mas é mais eu ajudando ele do que ele me ajudando de verdade, ainda. Mas daqui a pouco isso muda. Daqui a pouco isso vai mudar. E no reino de Deus é assim também. Nós começamos a servir as pessoas, a gente se coloca do lado, começa a servir, e isso é exercer, é isso que nós entendemos como autoridade. Então, para você exercer essa autoridade, você tem que ser como Jesus lá. E viam que o seu discurso não era como dos fariseus hipócritas. Ele falava como quem tinha o quê? Porque ele estava vivenciando aquilo. Jesus vivenciava, ele escutava diretamente a voz de Deus, ele tinha clareza da vontade do Pai. E ele exercia isso. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para finalizar, tem um texto em que Paulo fala aos Coríntios, se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 16. Que horas são agora? Não estou vendo. 11h15. Nossa, está cedo, que beleza. Ó. Coisa boa. Acho que todo mundo, quando viu, falou, ih, o Dinho vai falar, pessoal, o Alexandre que fala, o Dinho vai demorar. Deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Não, vamos ler a partir do versículo 13, que é mais interessante. Ali é o discurso final que Paulo está terminando a sua carta, tá? Ele está terminando a carta dele, ele está escrevendo aos Coríntios, corrigindo vários problemas. Você abriu aí? Abriu aqui, né? Ninguém está com a Bíblia na mão mais hoje em dia. Mas no versículo 13 ele está lá. Vamos pegar um pouquinho dessas advertências, Cristiano, que a gente ouve aqui de Paulo falando. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé,
sejam corajosos, façam tudo com amor. Ele está dando aquelas últimas advertências importantes para a igreja em Corinto. E aí então ele chega no versículo 15 e diz assim: vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Caia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Aqui eu já tinha ouvido falar dessa figura, Estéfanas? Seja sincero, alguém nunca ouviu falar de Estéfanas? Alguém nunca ouviu falar de Estéfanas? Fabrício levantou a mão. Então, lembra desse nome? Eu acho que esse nome merece um prestígio aqui hoje, a gente lembrar dele. Quem foi Estéfanas? Estéfanas foi um desses camaradas do primeiro século que abraçaram a fé, um dos primeiros naquela região a abraçar a fé. Mas não é só porque ele foi o primeiro a abraçar a fé. Porque pode ser que tenha alguém que abraçou a fé há muito tempo, tipo assim, se tornou cristão há muito tempo, mas infelizmente recuou na caminhada, em algum momento tirou o foco, perdeu o seu foco e não amadureceu, e às vezes, infelizmente, não vai ter muito o que agregar na tua vida. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que determina Estéfanas para mim ser tão especial, ser um modelo inspirador? Por quê? Porque ele tem dedicado, naquela ocasião, óbvio, agora está no Senhor, né? Ele é parte da igreja que está com o Senhor já. Então ele tem dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Você reconhece pessoas que têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus? É difícil encontrar, né? Fala a verdade, é difícil. Porque as pessoas andam em busca dos seus próprios interesses o tempo inteiro. Viciados em si mesmos. Eu estou lendo um livro agora, Viciados em Si Mesmos, muito bom. Recomendo. Viciados em Si Mesmos, de Larry Crabb. Um irmão que faleceu em 2021. As pessoas estão tão viciadas em se autoproteger, em se autossustentar, em se conseguir as coisas que elas nem precisam, que elas não estão, na verdade, não estão nem aí para o povo de Deus. Essa é a verdade. Se tem uma advertência que eu posso falar, que eu posso colocar aqui, abrir meu coração, é isso. Se você não está nem aí para o povo de Deus, tem alguma coisa errada contigo. Precisa ser corrigida, em nome de Jesus. Mas olha para Estéfanas. Ele tem dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros, que como eles, servem com o quê? Devoção. O que determina, então, uma autoridade sadia, irmãos? Primeiro, você receber a autoridade sadia. Primeiro, você tem um coração manso. Um coração que se permite ser guiado por Jesus. Dinho, você está falando para você não questionar nada? Não, não é isso. Não estou falando de uma sujeição cega. Eu estou falando de um traço de caráter de Jesus que a gente precisa tanto, que é a mansidão e humildade. Por que é tão difícil as pessoas se submeterem? Às vezes não é porque faltam Estéfanas. Às vezes é porque falta um coração de verdade rendido. É um coração que sabe tudo. Não, eu sei tudo. Preciso que ninguém me ensine nada. Não, eu tenho Espírito, ele fala diretamente comigo, é verdade, mas você não vê esse fruto na vida da pessoa. Não vê. Porque se o Espírito tem ministrado no teu coração, você vai ser manso e humilde como Jesus, pô. Por que nós precisamos de autoridade? Alguém sabe me responder? Por que nós precisamos de autoridade? Que alguém exerça autoridade sobre nós? Por quê? Por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, porque a raiz de Adão, a semente de Lúcifer, ela está aqui. A gente não quer, a gente rejeita isso. A gente rejeita a autoridade. Você vê uma criancinha, gente, só foi falar a Clarinha ali, tadinha, chorou. Ela rejeita. Se você deixar teu filho no estado natural,
ele rejeita a autoridade, questiona, quer ver incoerência, quer discutir, quer argumentar, e quer não sei o quê. A Helena é mais argumentadora lá em casa, ela quer ficar argumentando. Eu falo, filha, não quero ouvir argumento, não quero argumentar contigo agora. Só obedeça. Agora, eu não vou te explicar o que eu vou falar. Nossa, Dinho, você está sendo autoritário. Não, eu estou ensinando a minha filha um princípio muito importante. Tem muita coisa que eu não vou poder explicar para ela. Não é verdade? Então, por que nós precisamos da autoridade? Precisamos da autoridade para nos quebrantar. Porque Deus quer fazer contigo igual fez com Moisés. Ele quer quebrantar o teu coração e te fazer manso e humilde, como o filho dele, Jesus. Isso já mata, já responde o porquê que nós precisamos de autoridade sobre a nossa vida. Óbvio que uma autoridade sadia. Aí entra o dilema que eu falei no início. Esse é o dilema. Então, irmãos, nós oramos para que essa igreja, essa comunidade aqui, seja uma comunidade de irmãos, de filhos de Deus, que são educados pela justiça e sabem lidar bem com o tema da autoridade. A igreja de Jesus precisa disso. Porque nos últimos dias as pessoas têm se levantado contra isso de uma forma muito esquisita, muito ruim. Muito humanismo. Questionando. É óbvio, tem muito problema, realmente tem muito problema, mas nós precisamos buscar refletir. Saúde. A gente não vai rejeitar o princípio porque tem um monte de gente fazendo errado. Não é verdade? Não é assim? Você lava o bebê e joga ele junto com a água que você lavou ele? Joga ele fora? Já viu essa expressão? Você joga água suja, mas também joga o bebê fora também? Não é assim que funciona. Quem quer ser parte dessa igreja saudável? Que sabe se relacionar com esse tema? Então, a gente precisa primeiro refletir, de verdade, irmãos, como você recebe autoridade? Como você se relaciona com esse tema? Você vê o teu coração educado na justiça? Você vê o teu coração em paz com isso? Ou quando alguém fala de autoridade, você fica tipo um gato que não quer tomar banho? Como que você fica? Se você fica assim, opa, é um sinal de alerta. É um sinal que você tem que olhar assim, por que eu estou assim com esse tema? Né? Estou ferido? Eu estou comprando uma filosofia equivocada? Eu estou, sei lá, fui abusado realmente, porque existe abuso de autoridade? O que acontece? Então, o meu conselho é resolva isso. Porque nós começamos aqui cantando, Ele governa sobre tudo, sobre todos, e governa. E Deus tem uma forma de governar. Ele vai te governar através da vontade dEle, através do Filho dEle, Jesus Cristo, através da vida dos nossos irmãos. Não tem para onde correr. Se você for ler a Bíblia atentamente no Novo Testamento, você vai encontrar em muitos momentos os apóstolos falando sobre isso, sobre aqueles que rejeitam a autoridade. Lembra de Judas, que Judas fala lá, aqueles que, nuvens sem água, né? Que rejeitam toda forma de autoridade. Isso é um extremo, isso é uma doença. Isso não é natural. E isso tem se refletido nos lares, nas famílias. Porque os pais estão com medo de exercer autoridade, de ter um governo, um controle, às vezes, sobre o filho saudável, bom. Nós falamos aqui, por exemplo, que na nossa vida em comunidade, você tem várias oportunidades maravilhosas de ensinar teu filho, tipo, filho, agora é o momento de sentar. Agora é o momento de ouvir. Não, mas ele tem que se distrair, não, porque ele tem que ocupar a cabeça. A gente está preocupado, gente, em ocupar a cabeça das crianças. Pelo amor de Deus, isso é um problema. Isso é um problema porque isso reflete tua preguiça, isso é preguiça. Por que você quer ocupar a cabeça do teu filho o tempo inteiro? Porque você está com preguiça de ter que ficar formando ele. Igual uma massinha ali, que você tem que ficar formando, dá trabalho. Consegue entender? Então isso é bom, é importante, isso não é impor sobre eles um peso grande. É você ensinar que tem hora de ouvir, tem hora de refletir, tem hora de meditar, né?
Tem hora para tudo, tem hora para você simplesmente fechar os olhos e imaginar. Tem hora para você cantar. Né? Então nós precisamos aprender isso com os nossos filhos e mostrar para eles o seguinte: filho, quando você me desobedece também, quando você começa a gritar, ou quando você começa a querer fazer manha, você atrapalha inclusive até as pessoas que estão ao redor. Tem um senso de coletivo aqui que você precisa também observar. Educar. Então, eu quero chamar a tua atenção o seguinte: como você recebe esse tema, como você exerce esse tema. Quando eu falei sobre isso, estremeceu o teu coração, procura alguém para você compartilhar. Tipo assim, cara, eu estou vendo que eu tenho um problema com isso. Ou às vezes é uma coisa já detectada, que você sabe que tem, mas não resolveu. Resolve isso, no nome de Jesus. Meu pai era muito severo. Perdoa teu pai. Ele errou. Talvez ele tenha feito porque estava alcoolizado, talvez ele tenha feito de uma forma errada, porque é a forma como ele foi ensinado. Eu lembro de uma vez que hoje eu vejo que Deus me mostrou isso. Eu devia ter uns 17 para os 18 anos, e eu acho que foi um aniversário que teve lá em casa, essa minha irmã vai lembrar. Um aniversário que teve lá em casa, e eu tenho um tio, falando da minha família aqui, eu tenho um tio que ele é muito palhaço, assim, mas só que ele é sarcástico, ele tem aquele humor ácido, e é um cara crítico, bem contra-intuitivo, assim, as coisas que ele faz, assim, muita coisa fora da caixinha, assim. Mas depois eu fui entendendo, porque um dia a gente estava numa reunião de família, assim, e aí o meu avô começou a falar. Meu avô sempre foi muito severo. Muito severo. E aí meu avô começou a falar e meu tio se manifestou e começou a falar. Tu lembra disso? Aí meu tio, acho que chorou, se não me engano. Falando, não, pai, porque o senhor era não sei o quê e tal. Começou a falar, tá. Aí meu avô começou a abrir o coração e chorou. Mas eu chegava cansado do trabalho. Tua mãe falava não sei o quê. Começou a falar assim, abriu o coração, o que acontecia. Eu não aguentava, vocês aprontavam demais. Eram 4 meninos, né? Meu pai é de uma família de 4 homens, tudo piscadinho, assim. E eles aprontavam, assim, ele mesmo conta com né, aquela coisa, aquela alegria, que a gente fazia isso, fazia aquilo, mas na hora da coça não queria, né? Então, mas assim, o meu avô começou a expressar, lá naquela ocasião, como ele foi criado. Aí pairou aquele silêncio, assim, aí todo mundo, tipo, sabe assim, agora tudo faz sentido. Às vezes uma coisa que parece óbvia, mas quando você ouve alguém abrir o coração, você se desarma. Você se desarma. Já aconteceu várias restaurações assim. Eu lembro de uma vez ter levado uma menina para restaurar com um pai que tinha abandonado ela. E a versão que ela tinha era que o pai, tipo, abandonou porque era um vagabundo. Aí a gente foi lá para o interior do Paraná, aí levamos ela, chegamos lá numa casa bem simples, e ela toda armada, só querendo conversar com o pai e liberar perdão sobre o pai. Tipo assim, vou fazer minha parte e vou sair correndo, sabe? E quando ela ouviu o pai dela, ela ouviu uma versão totalmente diferente do que a mãe dela tinha contado a vida inteira. Totalmente diferente. Aí eu vi que naquele dia lá, algumas coisas se quebraram dentro dela. E a gente voltou no carro conversando, tá vendo? Como sempre tem os dois lados da história. Então, às vezes, irmãos, eu estou contando isso para dizer, às vezes o que te trava em relação à autoridade é um problema mal resolvido que já poderia estar resolvido. Já poderia estar desfrutando de algo muito excelente, de uma relação sadia na igreja, que é a coluna baluarte da verdade. Amém? Eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já cansei vocês. Eu vou parar por aqui, mas eu queria que a gente orasse por esse tema. Ou que alguns irmãos... É uma pregação coletiva aqui, ó. Hebreus. Não, você está certo. Você está certo. O Santo está lembrando aqui de um texto que muita gente tira fora de contexto também, mas que o contexto é justamente sobre isso aqui que a gente está falando. A autoridade sendo exercida de uma forma sadia no meio da igreja.
Hebreus 13, versículo 17, é um mandamento. Ele diz assim: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. É uma coisa aqui complicada, né? Doeu receber isso aí? Faça o que disserem. Como assim? Gente, mas eu acho que tudo o que foi dito aqui já esclarece. Já esclarece o que esse texto quer dizer. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Fazer o que disserem, fazer o que os seus líderes dizem, é em relação à vontade de Deus, gente. Não é eu chegar aqui e falar assim agora, sei lá, para o Luiz que caminha lá com a gente: Luiz, planta a bananeira aí. Isso é sadio? Vai lá e fala com fulano lá: eu vi uma coisa errada, não vou tratar, fala você. Isso é sadio? Não é sadio. Fazer o que disserem em relação à vontade de Deus. Se um líder chega para você e fala para você fazer uma coisa que você tem certeza que não é a vontade de Deus, você tem que questionar. Ajudar o líder. Porque ele vai prestar conta disso. Porque nos importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Isso é o princípio. Então, a Bíblia complementa a própria Bíblia, irmãos. Os princípios, eles são autocomplementares. Não tem como você pegar uma coisa e tirar do contexto e querer falar uma coisa. É tudo complementar. Então, para que ninguém faça seu trabalho gemendo. Esses dias eu li esse texto com o Heitor, lá em casa. Filho, uma situaçãozinha lá que ele estava dando trabalho. Eu falei: pô, filho, você está me fazendo gemer, cara. Está difícil. Coitadinho. Fica exposto, né, filho? Mas ele é tranquilão, né, filho? Coitadinho. Papai vai parar. Não, vou parar não, vou continuar falando. O que der eu vou falar. Mas esses dias eu tive que falar, mas gente, quem nunca passou por isso também, né? Então assim, eu tive que falar: filho, você está me dando tristeza nisso aqui, nesse ponto aqui, nessa área aqui. Vamos lá, cara, vamos lá, você já era para estar em outra, vamos embora. Então, traz tristeza. Porque se você está focado, se uma liderança sadia está focada em formar Cristo, por que Paulo chorava, gente? Saía até lágrimas. Ele fala assim: eu fico advertindo você até com lágrimas, até que o quê? Cristo seja formado em vocês. Então, assim, é por isso, não é por outro motivo. Não me obedeceu, não fez o que eu falei. Não é por isso, não. Isso está errado. É porque às vezes você adverte as pessoas a se consagrarem sua vida, a ser como Cristo. Só que isso passa por revelação. Né? Isso passa por revelação. E às vezes dá vontade de chorar mesmo. Tu senta, só tem que sentar e chorar. Meu Deus, cara, não é possível isso. A pessoa está colhendo essa consequência, a gente já falou isso. Mas amém, vamos lá. Vamos de novo, vamos começar de novo. E vamos orar juntos. Vamos permanecer. Vamos continuar. Fecha teus olhos aí, vamos orar em nome de Jesus, por favor. Fecha teus olhos, por favor. E pede para o Espírito Santo fazer um exame na tua vida, assim, um exame no teu coração. Faz um exame, assim, como se fosse aquele exame que a gente olha o que tem dentro, assim. Então, pede para Deus, assim, examinar teu coração sobre esse tema e ver como você reagiu a essa palavra. Pede a Deus para te mostrar assim: por que eu estou reagindo dessa forma? Se você vê que a tua reação é estranha. Mas se não, se você entende que é isso mesmo, se o Espírito Santo, através da palavra, que te convenceu de que você precisa corrigir isso, pede a Deus agora para começar a tocar em você, a trazer revelação sobre a tua vida. Clama por isso agora, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos nessa hora aqui, Deus. Pai, nós queremos exalar, nós queremos refletir a Tua saúde, a Tua vida, Pai. Nós queremos ser sãos como Jesus Cristo.
Nós queremos ser saudáveis como Jesus, que mesmo sabendo que morreria, que padeceria sob o poder das mãos de Pôncio Pilatos, ele se sujeitou à tua vontade até o final. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a tua mão em todo o tempo, a reconhecer que toda autoridade vem de ti, Senhor. E nos ajuda a discernir, nos ajuda a sujeitar o nosso coração a uma autoridade sadia. Desperta pessoas no meio da tua igreja, Senhor, que sabem se relacionar com isso. Desperta, Senhor, pessoas maduras. Completa essa obra em nós. Nós pedimos no nome de Jesus. Se existe alguém que está aqui entre nós, que foi ferido por alguma autoridade, Senhor, que experimentou até mesmo no meio da igreja esse problema do abuso, esse problema, Senhor, de marcas negativas, nós pedimos por cura nesse sentido, Senhor. Clamamos, Senhor, levanta com o teu Espírito agora e sopra o teu Espírito, Senhor, produzindo cura verdadeira, revela, abre os nossos olhos sobre isso, Senhor, de que todos nós precisamos nos relacionar bem com isso, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, para que tu sejas o cabeça de verdade da tua igreja, governa a tua igreja através de nós de uma forma maravilhosa, saudável. Nós pedimos por isso, Senhor, levanta pastores segundo o teu coração, levanta aqui entre nós, Senhor, discípulos de verdade, que estão dispostos a servir uns aos outros, que estão dispostos, Senhor, a abrir suas casas, que estão dispostos, Senhor, a se indispor com outros. Nós clamamos por isso, Senhor, te pedimos por isso, sabemos que essa é a oração do teu Filho Jesus, para que eles cresçam, para que crescêssemos, para que fôssemos santificados na tua palavra. Faz isso no nome de Jesus, Pai.